Se você sonha em ficar independente do óculos e da lente de contato, esse vídeo aqui é para você. Eu sou o Dr. Bruno Mani, sou médico especialista em segmento anterior e hoje na minha prática médica eu lido diretamente com pacientes que querem se livrar do óculos e da lente de contato e a gente tem cirurgia para isso. Esse vídeo aqui eu vou fazer ele em duas partes. Vou dividir ele entre pacientes de 20 até 50 anos, porque existem técnicas específicas para esse público e vou falar um pouco de independência do óculos acima de 50 anos. Se você quer esse tipo de conteúdo, te agrada, se você tem pessoas que sonham em ficar independente do óculos, dá o like aqui, curte, compartilha esse conteúdo para que essa informação chegue no maior número possível de pessoas. Basicamente, eu vou iniciar aqui o vídeo para vocês dizendo sobre as técnicas dos 20 aos 50 anos. A gente tem algumas alterações oculares que eles geram graus nos pacientes. Então, o paciente que é míope, o paciente que é hipermétrope, o paciente que é astigmata, ele tem características dos olhos deles que fazem com que ele não enxergue com qualidade sem algum tipo de correção. Basicamente, o míope, o olho dele é um pouco maior, o hipermétrope, o olho é menor, e o astigmatismo tem alguma irregularidade ou alguma assimetria na córnea. E a gente precisa usar algum tipo de correção. O mais comum são lentes de óculos, onde o paciente utiliza essa armação e o grau passa a corrigir a visão dele e ele enxerga com nitidez. Esse tipo de artifício incomoda muita gente. Então, a maioria dos pacientes que eu encontro relatam diversas queixas relacionadas ao uso do óculos, desde atividade física, desde atividade funcional, como trabalho. O paciente tem incômodos na praia, no cinema, para tomar uma xícara de café, porque embaça a visão, embaça o óculos. Então, eles procuram métodos para ficar independente dos óculos. Um deles que a gente costuma utilizar, que não é cirúrgico, são as lentes de contato. Na minha especialidade, eu uso bastante lente de contato para o paciente que não pode fazer a cirurgia e quer ficar independente do uso do óculos. A cirurgia é a minha preferência por ser definitiva e ser a técnica mais segura que existe hoje em dia na oftalmologia. E aí os pacientes que têm lente de contato, eu sempre falo, analisa se você pode fazer a cirurgia, faz um bom exame, procura um bom especialista, porque realmente a cirurgia definitiva, você não vai ter necessidade de usar óculos, o investimento em lente é recorrente, você não tem riscos infecciosos e a lente a gente vê muito disso na prática médica. Então, eu sempre que possível, eu oriento o paciente a procurar a cirurgia. Basicamente, como é que a gente faz a correção visual a laser nos pacientes de 20 a 50 anos? Num primeiro momento, eu vou analisar para esse paciente que tipo de dificuldade ele tem. Então, vou examinar ele e sempre o paciente tem que ser dilatado para esse exame, porque você não está dilatado, interfere no resultado e parece que o seu grau não está estável. É muito raro, é muito difícil você ter um paciente acima de 18 anos com instabilidade de grau. Ou ele foi mal orientado ou ele foi mal examinado. Dilata o olho, faz um bom exame e orienta que uma variação de até meio grau a 0,75 no período de um ano é aceitável e é normal para o ser humano e é imperceptível na sua prática diária. Então, se você tem 2 graus e no ano seguinte foi para 2,25, você não está com grau instável. Pelo contrário, seu grau está muito estável e possível de fazer a cirurgia. Nessa consulta, no primeiro encontro nosso, eu vou examinar a sua córnea, que é o vidro que a gente tem antes do olho. Então, basicamente, a gente tem aqui a parte ocular, essa parte é segmento posterior, onde fica a retina, vítreo, que é o gel que compõe isso. O nosso tratamento para independência de óculos, principalmente até os 50 anos, é feito nessa superfície aqui. É aqui que eu vou aplicar o laser, remodelar a córnea, ou diminuir a curvatura, ou aumentar, ou regularizar ela, fazendo com que você não tenha necessidade de usar óculos ou lente de contato. O tratamento é super seguro, você faz isso de uma forma indolor e rápida. E dentro dos tratamentos que a gente tem no nosso arsenal terapêutico, na parte da cirurgia refrativa a laser, a gente tem alguns tipos. Os mais comuns são PRK e LASIK. O resultado da cirurgia ele é o mesmo laser que 0 grau, um laser chamado Excimer Laser de última geração, é o mais moderno que existe hoje em dia, faz mais de 30 anos que esse laser está em desenvolvimento, então hoje a gente está no melhor momento dele. Ele remodela a córnea com precisão, economizando o máximo possível de tecido, sem intercorrências, hoje em dia é muito raro você ter um tipo de complicação. Mas doutor, qual que é a diferença entre PRK e LASIK então? Por que eu vou escolher uma ou outra ou por que você vai me indicar uma? O PRK ele é uma técnica que ele mexe menos com a biomecânica do olho. Então no PRK, através de uma espátula, eu removo o epitélio da córnea do paciente, que é a camada mais superficial que tem. Removendo esse epitélio, eu acesso a área onde eu vou aplicar o laser. Aplico o Excimer Laser e coloco uma lente de contato que o paciente vai ficar uma semana com ela.
O paciente dorme, acorda, é uma lente de contato terapêutica para melhorar a cicatrização, tirar o incômodo que ele possa ter no pós-operatório. O paciente, nos 3 primeiros dias do PRK, ele sente incômodo sim, tá? A cirurgia é indolor, dura 5 minutos, mas o pós-operatório do PRK ele vai ter alguns sintomas. Obviamente tem paciente que não sente nada, tem paciente que sente muita dor, mas o normal é sentir incômodos leves durante os 3 primeiros dias, como embaçamento visual, irritação, sensibilidade à luz, sensação de areia, o olho pode inchar um pouco. Tudo isso é bem normal nos 3 primeiros dias do pós-operatório do PRK. No 4º dia, o paciente acorda sem sintoma, com a visão funcional. No 7º dia, eu retiro a lente de contato que eu coloquei no ato da cirurgia e gradativamente no PRK a visão vai estabilizando. Eu digo que 30 a 40 dias para a visão ficar Full HD. Não adianta se preocupar nesse momento, porque a visão vai oscilar, faz parte da regeneração do epitélio que a gente removeu lá na cirurgia e não é uma preocupação. No 4º dia já está com a visão funcional. Volta às atividades, eu libero com 1 semana. O paciente pode voltar a trabalhar, atividade física, exercício, o que ele precisar fazer, eu libero depois de 7 dias. Então, a gente resumindo, a desvantagem do PRK é que é uma cirurgia mais lenta a recuperação e no começo ele tem alguns sintomas, mas a cirurgia é indolor e o paciente não sente nada e é rápida, são 5 minutos. O PRK tem algumas modalidades dentro dele. Eu posso remover o epitélio com uma espátula, eu posso remover o epitélio quimicamente com álcool e levantar ele e retirar o epitélio, eu posso remover ele com brush, que é uma esponja que eu passo na superfície corneana e ele acaba removendo todo o epitélio. Existe o método Trans-PRK, que é touchless, eu não encosto no olho do paciente, todo laser faz a remoção do epitélio e a correção do grau. Esse é um tipo de técnica também, o resultado acaba não tendo interferência. Mas para quem que eu indico o PRK? O PRK é uma técnica que eu não dou opção para o paciente de outras técnicas quando ele tem um alto grau, normalmente o paciente de 6, 7, 8 graus, a gente acaba preferindo o PRK. Pacientes de córneas mais finas, eu acabo preferindo o PRK também. Pacientes que têm olhos secos muito severos, a gente acaba preferindo o PRK. Então tem algumas características onde o PRK ele é a única indicação para o paciente. Lembrando que, infelizmente, nem todos os pacientes podem fazer a cirurgia refrativa. Na primeira análise, eu vou avaliar a sua córnea. Vou ver se você tem uma curvatura, uma regularidade, se a sua córnea tem algum tipo de doença ou patologia, se você tem uma espessura boa para eu fazer a aplicação do laser. Porque o laser ele vai remodelar a córnea consumindo a sua espessura. E eu tenho que deixar um limite de segurança para que você não tenha nenhum prejuízo no futuro. A gente diz que cada grau que eu tiro consome 15 micra, que é uma medida de espessura corneana. Uma córnea boa, acima de 480 micras. Então a média populacional é 530. Imagina que se eu for tirar 3, 4 graus, eu vou estar tirando 60, 80 micras. E eu tenho que deixar acima de 390 para PRK. Partindo para LASIK, LASIK é uma técnica mais moderna, é a técnica mais feita no mundo, porque como o PRK tinha sintomas e a recuperação era mais lenta, a medicina evoluiu e desenvolveu uma técnica mais imediata e indolor. Então, o LASIK é uma técnica que no dia seguinte o paciente está enxergando 100%, sem sintoma nenhum. É a técnica mais imediata e normalmente os pacientes procuram ela exatamente para a volta rápida à atividade, paciente que não quer ter nenhum tipo de sintoma no pós-operatório. Então, o LASIK ele é uma opção excelente para esse tipo de paciente. Como é que funciona o LASIK? O LASIK, já sim, é uma técnica que eu mexo mais com a biomecânica do olho. Ele não tem nenhum tipo de interação muito preocupante, não é que o paciente vai sentir grandes incômodos, mas na verdade eu utilizo ou um aparelho mecânico chamado microceraton ou um aparelho a laser chamado femtosecond laser. Esses dois métodos eu vou confeccionar uma tampinha na córnea do paciente na camada mais superficial. A gente chama essa tampinha de flap. Eu levanto o flap do paciente, aplico o laser que reduz o grau, reposiciono a própria córnea e acabou a cirurgia. Dura 5 minutos, é indolor também, o paciente não sente nada durante a cirurgia, extremamente segura e o resultado é imediato. No dia seguinte do LASIK, o paciente está enxergando 100% sem sintoma nenhum. Mas doutor, por que então todo mundo não faz LASIK? LASIK é uma técnica que ela é mais cara, acaba sendo menos acessível para os pacientes e hoje em dia, lembrando da parte financeira, é uma cirurgia extremamente acessível, como não era antigamente. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, era uma cirurgia muito cara. Hoje em dia, é quase o preço de um óculos multifocal, um óculos de alta qualidade, então você consegue até economizar a longo prazo fazendo a cirurgia. E aí o LASIK ele é mais caro que o PRK, porque eu uso dois tipos de laser, normalmente no femto LASIK, ou uso o microceraton e o aparelho a laser, então é uma técnica mais combinada na confecção do flap.
Com essa técnica, o paciente não tem nenhum tipo de sintoma no pós-operatório. E tem alguns pacientes que eu prefiro sim fazer LASIK. Pacientes que precisam voltar à atividade rápida. Eu opero muito paciente que vem de fora do país, então ele tem pouco tempo aqui para resolver a sua refração, resolver o seu grau e levar a independência do óculos de volta para o país onde que ele está. E o LASIK ele funciona melhor para paciente hipermétrope, por exemplo. Paciente com alto astigmatismo, no PRK, eles tendem a demorar um pouco mais a recuperação. Eles ficam bom também, o resultado acaba sendo o mesmo, mas para o paciente que é hipermétrope e é astigmata para PRK, às vezes demora mais que 30 a 40 dias para estabilizar a visão. Tem relatos de 6 meses. Não é que ele não enxerga, o paciente vai estar enxergando muito bem, mas para ficar Full HD estável, sem oscilação visual, pode demorar um pouco mais. Para o LASIK, isso não ocorre. No dia seguinte, o paciente está enxergando 100%, seja hipermétrope, míope, astigmata, o paciente acaba tendo uma boa recuperação visual. A gente pensa no LASIK para pacientes que têm essa dificuldade, mas também os pacientes que têm alguma alteração de exame, o paciente que tem uma córnea mais fina, o paciente que faz algum esporte de contato, a gente tende a evitar o LASIK. Então a análise do paciente, a análise dos exames e a escolha da técnica, ela é muito individualizada. Eu recebo muitos pacientes que têm uma contraindicação, acabam não operando, porque não passaram no especialista em cirurgia refrativa. Então, a minha recomendação para vocês é procurar o especialista, quem vive de cirurgia refrativa, quem fez a especialidade, quem tem o título, para que você tenha, sim, uma indicação, uma contraindicação baseada em evidência científica. Aqui a gente faz esse tipo de análise individualizada e a gente vai atrás do sonho do paciente, com muita segurança e muita qualidade. Os pacientes acima de 40 anos, eu recebo várias queixas de contraindicação, onde os médicos e alguns colegas falam: não, deixa quieto, você vai usar óculos de qualquer jeito. Para que você vai mexer com isso? Você vai precisar de óculos para perto. Não, você vai usar multifocal, a cirurgia refrativa só corrige para longe. E eu acho isso uma grande besteira. O sonho do paciente em ficar livre do óculos e a quantidade de atividades que ele faz para longe são infinitamente maiores do que para perto. Então os pacientes eles se beneficiam muito. Atividade física, academia, buscar o filho na escola, cinema, tudo isso sem óculos, dirigir sem óculos, isso é muito mais benéfico do que você usar um óculos para perto. E o míope tem a vantagem de a gente fazer uma técnica excelente para correção da visão para ele para longe e para perto, chamado monovisão. Nesse tipo de técnica, no míope, eu zero 1 grau para ele, deixo um olho totalmente para longe e o outro olho eu deixo de propósito 1,5 grau a 2 graus de miopia. Binocular, com os 2 olhos abertos, o paciente tem conforto e ele consegue ter independência do óculos. Tem uma dinâmica para longe e para perto no dia a dia. Consegue dirigir, consegue ir no supermercado, consegue ler um livro, consegue ver o celular. Obviamente eu sempre explico, se você tampar um olho, você vai perceber que um olho está bom para longe e o outro olho está bom para perto. Binocular o cérebro entende e você não tem nenhum tipo de desconforto. Esse paciente no futuro pode sim fazer outro tipo de cirurgia. Esse paciente, caso ele sinta algum desconforto com a visão, onde ele sinta algum tipo de dificuldade, a gente pode fazer o laser no grau que deixou a miopia num segundo momento e zerar aquilo que a gente deixou de residual, e aí o paciente passa a usar o óculos só para perto. Existem pacientes onde eu operei que eu passo o óculos para alguma atividade acima de 40 anos, o paciente fica independente ao longo do dia sem o óculos, mas ele se queixa para dirigir à noite, uma queixa leve, se queixa para fazer um trabalho manual, você passa um óculos para aquela atividade, mas esse paciente consegue ficar 95% do tempo do dia dele sem óculos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você faltou alguma informação, se você teve alguma dúvida, comenta aqui no meu canal, procura os vídeos que eu falo bastante sobre cirurgia para independência do óculos, e eu vou falar um segundo momento agora sobre os pacientes acima de 50 anos. O que ele precisa fazer, qual é a técnica que tem para ele, o que ele consegue fazer para ficar independente do uso de óculos através de cirurgia. Se você tem algum colega conhecido que sonha em ficar independente do óculos, manda esse vídeo para ele. E se você tem algum conhecido acima de 50 anos que se incomoda com óculos e quer se livrar dele, acessa a parte 2 do meu vídeo. Até o próximo.